chegamos em Ezequiel 28. Justamente isso. Porque eles pertencem a um período que eles já não tinham mais noção, embora o mundo grego, como Heródoto e outros escritores gregos, eles fizeram algumas alusões a fenícios, aos povos antigos, Plínio, porque Plínio, o Heródoto, por exemplo, o historiador, ele teve no Egito, ele teve nesse mundo, ele fez um trabalho de historiografia, não impecável, porque isso não é impecável, ao contrário, mas ele fez um trabalho de historiografia cujo o conteúdo é muito importante para a verificação de questões históricas, sociais, daquele mundo antigo. E o mundo antigo que eu estou falando é o mundo de Ezequiel, é o mundo do Antigo Testamento e o mundo até antes de tudo isso. Perfeito. De tudo isso. No caso de Heródoto é esse mundo. Sim. Porque Heródoto não tinha como estar antes. E como é que ficou o mundo antes? Porque nós temos o Antigo Testamento do Antigo Testamento. E você precisa compreender o Antigo Testamento do Antigo Testamento, ou a cultura, o arcabouço cultural daqueles povos, que é um arcabouço comum para todos. Compreendem isso, não? Eu nem sabia que tinha o Antigo Testamento do Antigo Testamento. Já vou falar sobre isso. O arcabouço cultural comum a todos. Então você vai encontrar na linguagem bíblica, na simbologia bíblica, na figuração bíblica, no pensamento religioso bíblico, porque já falamos da escrita, que a escrita Sim. não é deles, do pensamento religioso bíblico, o comportamento, a cultura, a linguagem, a metáfora e o que mais? Termos, conceitos e ideias religiosas que pertencem ao arcabouço cultural dos povos chamado do Levante ou do Crescente Fértil. Vou ampliar e falar dos povos do Crescente Fértil. Então a Bíblia está carregada de pensamentos, ideias, termos, de teologia, que pertence não a Israel, mas o arcabouço do Crescente Fértil, a cultura comum a todos ali. Com as suas nuances, sim, porque isso é natural, mas o arcabouço é o mesmo. Eu vou até apesar que o Crescente Fértil vai até a ponta do Nilo ali, então tá englobando tudo ali. É Nilo e Mesopotâmia ali, né? Tá Forma de lua, tudo. por isso Crescente Fértil, né? Então, quando você lê Ezequiel, se você desconsiderar essas questões, como é que você lê Ezequiel? Aí vem um cara da teologia sistemática que fica pulando de versículo para versículo, e pegando o texto fora de contexto, tipo assim, uma palavra que se assemelha, uma ideia que se assemelha, um pensamento que se assemelha, um termo que se assemelha, e até um termo que se dizia, ou até um texto que indiretamente diz respeito a um texto do Antigo Testamento. Só que as palavras, elas tomam sentidos diferentes com o decorrer do tempo. Por exemplo, a palavra bará no hebraico, que nós traduzimos no Gênesis capítulo 1 como criar. A palavra bará, ela vai depender de como ela está sendo aplicada em cada texto da Bíblia hebraica. Em cada situação textual. Você não pode sair traduzindo tudo por criar. Compreende? Vocês estão compreendendo ou não? Sim. Então, como é que a palavra está sendo utilizada, por exemplo, em Samuel? O exemplo clássico. Eu vou usar melhor. Em Josué, o verbo bará está sendo usado para devastar um terreno, que é o Efraim e Manassés, em Josué. Quando Josué manda Efraim e Manassés desbastar as montanhas. Vencer os cananeus, tomar posse da terra e desbastar a montanha e fazer daquele lugar a morada deles. Esse desbastar, descampar, preparar, é o verbo bará. Por exemplo, em 1 Samuel, os filhos de Eli são corruptos. Vocês sabem disso? Sim. Os filhos de Eli são corruptos. Eles usam o sacrifício é basicamente isso, né? O sacrifício do tempo e tudo mais para o seu próprio benefício. Você sabe disso, né? Sim. E a palavra, a exortação, a diatribe, melhor falando, de Deus para eles é que eles usam tudo isso para eles engordarem. A palavra engordar aí é o verbo bará. Bará. Um exemplo clássico. Você tem a aplicação da mesma palavra em dois textos diferentes. Os filhos de Deus e os filhos que está lá em Gênesis e está lá em Jó, atribuído a anjos. Que aí também é outra discussão. Já falo sobre os filhos de Deus e filhos e tal. Depois a gente fala sobre isso. Então, por exemplo, o verbo bará significa criar do nada. O que você acha?
No contexto de Gênesis. Gênesis, hebraico, porque você tem que procurar o sema, o sentido, etnologia da palavra, etimologia, quer dizer, etimologia da palavra. O verbo bará, realmente ele significa criar do nada, ou seja, ex nihilo? Essa é uma pergunta. Vamos trabalhar isso depois no Gênesis em outra hora. Mas não eu, dá pra se aprofundar nisso agora, não. mas eu Vamos acho pra que Ezequiel. seguindo essa base de pensamento, não é. Não é. Não existe criação ex nihilo na Bíblia. Agora vão ficar doidos comigo. Não, agora Não vou nem falar agora. Deixa a Gênesis para outro dia. Vamos entrar em Ezequiel. Eu só preciso fazer com que as pessoas que estão nos ouvindo entendam que, para entender Ezequiel, precisa entender o arcabouço cultural comum a todos os povos do Crescente Fértil. Ainda que há suas nuances, mas é preciso entender o arcabouço cultural, porque é para esse mundo que Ezequiel está falando, e inclusive não é só para esse mundo, como para um rei que é fenício. Mas e quem for ler a Bíblia, por exemplo? Eu não Então, lendo nada disso. Então não se meta a inventar loucura. Não, mas aí, Entende mas isso? aí eu vou ler. Calma. Vou ler um livro, Calma. por exemplo. Sim, você vai ler, você vai mas você levantou uma problemática legal. Por que você vai ler é um perigo para você? E você fazer a interpretação errada? Tenta fazer um link. Então, mas aí no caso, o que eu faço? Só leio e... Você vai fazer o quê? Alegoria? Não. Então pronto, você não entende de texto. Você não sabe do texto. Se você não entende o texto, não sabe do texto, você vai fazer o quê? Porque você tem que assumir. Ou eu sei ou eu não sei. E no caso, se você não tem esse conhecimento do arcabouço cultural, linguístico e tudo mais, porque é preciso ler em hebraico, porque nós temos sérios problemas, você sabe disso, você está na academia, sérios problemas com a tradução na língua portuguesa. Sim. Não existe. Tá bom, meu irmão, não existe. Pega 5 Bíblias, põe aqui, vai abrindo texto iguais e vê o que está escrito. Você precisa ser muito tolo para acreditar num blá 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 desse. Que todas as Bíblias traduzidas em português estão dizendo as mesmas coisas e traduzidas do mesmo jeito. Não estão. Não estão. É até um risco. Não estão. Eu não estou querendo problematizar a crença na Bíblia. Pelo amor de Deus, gente, não tem nada a ver com isso. Eu estou apenas querendo apresentar a responsabilidade que se deve ter em lidar com Bíblia. É disso que eu estou falando. Mas aí, eu não estou me declarando não crente em Bíblia. Não, muito pelo contrário. Eu estou tentando mostrar a responsabilidade que se deve ter em lidar com Bíblia para não cair em invencionices e criar dogmas estapafúrdios. É disso que eu estou falando. Porque quando eu falo assim, aí esse pastor aí deve ser um ateu. Porque é assim que o religioso pensa. E ele não entende que eu estou falando de responsabilidade. Eu ainda faço parte de um núcleo, eu sou líder de um núcleo. Eu faço querigmas todos os domingos desse núcleo, que é pregação. Eu chamo de querigma, eu gosto de querigma. Porque é pregação. Mas antes de fazer pregação, eu preciso saber o que o texto é. O que o texto está falando, o que o texto está dizendo. Eu não vou inventar coisas. Eu fui tocado no coração e Deus me deu uma revelação. Meu irmão, não vem com essa, que essa aí não funciona. Eu vou abrir um texto hebraico para você, eu quero ver se esse Espírito Santo que você diz, tanto que te mostra as coisas, te faz ler em hebraico. Não, mas aí o Espírito Santo tem limite. Oi? Opa! Você entendeu? Compreendendo? Não, o Espírito Santo me dá sabedoria para ler a Bíblia. Tá bom, então. Vamos pegar o texto em hebraico e vou jogar na tua frente. Quer ver onde vai essa sabedoria que você recebeu do Espírito Santo? Para com isso, a responsabilidade de ler a Bíblia, estudar a Bíblia é nossa, não é do Espírito Santo.